Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rubem Júnior e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso curso de programação em Java. Claro que antes, roda a vinheta. Bom pessoal, você que é novo aqui no canal, que caiu aqui de paraquedas, primeiramente eu gostaria de agradecer por você estar assistindo esse vídeo. Esse vídeo ele faz parte de um curso que nós estamos oferecendo aqui no canal de programação em Java. Caso você não esteja acompanhando, eu vou deixar aqui o playlist para que você possa assistir, né, toda a sequência de vídeos. Nesse vídeo em específico, nós vamos trabalhar com variáveis, ok? Então, se você não assistiu, se você não entende a nossa dinâmica do nosso curso, eu recomendo que você assista a nossa aula, a nossa live, no qual nós explicamos a dinâmica do curso, qual é a técnica que nós vamos utilizar e, principalmente, qual é a minha metodologia, ok? Isso é extremamente importante para que você possa entender. Caso você não tenha visto o vídeo sobre a história do Java e os primeiros passos, também considero importante que você assista esse vídeo. Eu vou deixar o link dele aqui nos cards, para que você possa entender a questão da JDK, JVM, como que é executada uma classe, por que existe o Public Static Void Main, ok? Como que essa dinâmica acontece para carregar essa informação para a JVM, ou seja, é extremamente importante que você assista aos vídeos para que você possa entender o que está se passando, ok? Bom, vamos lá então ao conteúdo desse vídeo. Variáveis, pessoal. O que vem a ser variável? Bom, em uma definição livre, uma definição mais clara, variável nada mais é do que um espaço em memória alocado para um determinado fim. De novo, variável é um espaço em memória. Que memória? A sua memória RAM, destinado a um determinado fim. Nesse cenário, o que acontece? Pensa que toda vez que você precisa trabalhar com uma determinada informação, ela necessariamente precisa estar em um determinado espaço em memória. Para isso, você vai dar aquele espaço um nome, ok? E aqui tem um ponto importante. Tem determinadas linguagens, tá? Exemplo, C, C++, Java, são consideradas linguagens tipadas, ou seja, são linguagens que obriga que você determine que tipo de informação que vai estar alocado naquele espaço de memória. Outras linguagens, por exemplo, JavaScript, sei lá, acho que o Python também não é tipado, se eu não me engano. O PHP também não é tipado, embora você possa tipar, ok? Não obriga que você especifique que tipo de informação vai estar armazenado naquele espaço em memória. Ou seja, linguagens fortemente tipadas ou tipadas são linguagens que te obrigam a você dizer, olha, nesse espaço em memória eu vou ter valores inteiros, nesse espaço em memória eu vou ter valores float, nesse espaço em memória eu vou ter valor double, booleano, ok? E tem linguagens que basta apenas você alocar o espaço em memória e a partir desse momento as informações que você colocar ali, ela acontece dinâmica. Java, no caso, como eu falei, ela é uma linguagem fortemente tipada. E aqui está um ponto importante. Em Java, nós temos o que nós chamamos de tipos primitivos de dados. Ok? O que são os tipos primitivos, pessoal? Tipos primitivos é um tipo de dados que estabelece um conjunto particular de valores. Okay? No caso de Java, nós temos 8 tipos primitivos, okay? Dividido em 4 grupos. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E aí, o que acontece? Eu achei que uma imagem, para facilitar aqui o nosso entendimento. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir aqui e compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Bom, os tipos primitivos no Java são byte, short, int, long, float, double, char e boolean. Observe aqui que nós não temos string, porque string, ela, por incrível que pareça, ela não é um tipo primitivo, e sim uma classe. Já string é uma classe. E quais são os grandes grupos? Inteiros,
Ponto flutuante, em algumas literaturas, coloca como real, caracteres e booleano, ok? E aqui tem um ponto importante, volta aqui para mim novamente. Olha só, na aula de introdução, primeiros passos, eu disse que a JVM ela tem um espaço restrito, ok? É extremamente importante que você tenha essa consciência, porque dependendo do que você fizer na sua aplicação, você pode simplesmente consumir todo o recurso, tá, da sua JVM e, como consequência, o seu sistema travar, como consequência, o seu sistema ficar lento. Então, é extremamente importante que você tenha essa noção, ok? Dos tipos primitivos, quais são as suas limitações, ok? Para que você possa, na hora que você for implementar, por exemplo, uma determinada funcionalidade na sua aplicação, você tenha consciência de que tipo de variável que você vai colocar para atender aquela necessidade. No caso aqui, por exemplo, vamos lá, ó. Tipo byte. Ele é do tipo, pertence ao grupo dos inteiros, ok? Onde o menor valor que você pode especificar dentro de uma variável do tipo byte é menos 127 e o maior valor desculpa, menos 128 e o maior valor é 127. Quando você, volta aqui, quando você declara uma variável em Java, o que acontece? Ele estabelece valores padrões, ou seja, não é necessário que você, por exemplo, declare uma variável e atribua por default um valor a ela. Ah, Rubão, mas se eu quiser atribuir valor por default, ok, é uma boa prática, beleza? Isso você se garante que quando você começar o seu código, aquela informação vai estar ali daquele jeito que você colocar. Porém, o Java ele coloca valores default, que eles chamam de valores padrões. Volta aqui, ó. Então, no caso aqui do byte, quando você declara uma variável do tipo byte, o menor valor dela, o maior valor dela é o range de valores que você pode atribuir, e quando você inicializa, aquele valor default é 0. Uma variável do tipo byte, ela consome apenas 8 bits de memória, beleza? Já as variáveis do tipo short, também do grupo inteiro, o menor valor que você pode atribuir a ela é menos 32.768 e o maior valor 32.767. O valor default é 0 e o tamanho máximo, o tamanho que ela consome em memória, uma variável do tipo short, 16 bits. Enquanto que uma variável do tipo inteiro, ela pode armazenar o menor valor, acho que é 2 bilhões, 147 milhões, 483.648. Observa que não tem casas decimais do tipo inteiro. E o maior valor, 2 bilhões, 147.483.647. Ela consome 32 bits. Ok? Agora tem um detalhe importante, pessoal. Por que na aula de história, na primeira aula efetivamente do curso, eu disse que você deve prestar atenção no consumo da JVM e a limitação da JVM. Eu vou dar um exemplo aqui, só para você poder entender, que é muito comum um programador, um dev júnior, sênior, e eu já vi sêniors executarem e fazerem essa bobagem, ok? Vamos lá aqui, ó. Por exemplo, imagine no cenário no qual você precisa declarar uma variável que vai armazenar a idade de uma pessoa. Ok? Bom, qual seria o melhor tipo de variável que você poderia colocar aqui para ler a variável de pessoa? Primeiro, sabemos que uma pessoa não pode ter menos que 0 anos. Então, como consequência aqui, isso aqui não me interessa. Porém, hoje em dia, pessoal, nós temos alguém que passa ou que tem a idade maior que 127 anos? Não, né? Então, em tese, eu poderia declarar uma variável idade do tipo byte, porque ela poderia aqui armazenar a idade da pessoa normalmente, ocupando apenas 8 bits de memória. Porém, é muito comum você ver as pessoas, por conta de uso contínuo, uso direto, colocar em sua variável do tipo idade o tipo inteiro. Olha só, pessoal. Além de você ter um tamanho absurdo,
de informação que você pode colocar, cada variável do tipo int, ela consome 32 bits, ok? Então, imagina o seguinte, olha só, ao invés de eu trabalhar com 8 bits, eu vou estar trabalhando com 32 bits. Ah, Rubão, mas e se passar de 127? Bom, se passar de 127, ou que nós sabemos que não passa, o ideal é que você então coloque o próximo, que ocupa um pouco menos, certo? Bom, e se eu colocar long? Primeiro que o valor é absurdo de long, eu não sei nem ler esse número. Sei lá, 9 zasalhão. Eu não sei ler esse valor aqui não. E ele ocupa 64 bits. Então, volta aqui, ó. Você entendeu o que eu falei agora? Ou seja, você precisa ter esta consciência, conhecer os tipos primitivos, conhecer os valores possíveis, mínimos e máximos, e a partir desse conhecimento, você saber implementar e saber escolher qual será o tipo de variável que você vai estar implementando. Observe, saindo do grupo inteiro e indo para o ponto flutuante ou valores em reais, nós temos então o float, no qual você pode armazenar menos 1,4024 elevado a menos 37, ok? Até o maior 3, eu não sei ler esse valor aqui, isso aqui é uma coisa, ou seja, é muita informação. Aí a pessoa fala assim, putz, e sem contar que o valor default de float é 0, tá? Quando você vai instanciar um valor do tipo float por você mesmo, é necessário que você coloque o F, ok? O F ao final daquela informação. Uma forma de você diferenciar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, o long, você precisa colocar o L, o F, nós vamos ver isso na prática. O double, olha só, o double, ele ocupa 64 bits em memória. E aí, o valor que você pode armazenar, tanto menor quanto maior, é sempre elevado a menos 307 a mais 307. E aí, observe uma coisa. A não ser que você não esteja fazendo cálculo científico, não faz nenhum sentido você utilizar doubles para cálculos matemáticos, a não ser que você esteja fazendo um valor financeiro que ultrapasse essa limitação, tá? Então, ó, qual que é o ponto aqui? É ter essa consciência da coluna de tamanhos. Enquanto isso, no terceiro grupo, que são os caracteres, nós temos apenas o char. O char você pode trabalhar com o valor de 0 até o valor maior, que é o 65.535. Esse valor te remete automaticamente ao tamanho dos caracteres. Ou seja, você pode armazenar dentro de um char valores do tipo expressando ali um caractere no seu código binário que ele vai armazenar, ou você pode especificar com aspas simples, tá? Lembrando, olha só, quando nós trabalhamos com string, string trabalha com aspas duplas. Char trabalha com aspas simples, ok? E por último, não menos importante, nós temos então ali o valor do tipo booleano, ok? Onde o menor valor é falso e o maior valor é true, ok? Seu tamanho é 1 bit, beleza? E o seu valor default é false, beleza? Então assim, pessoal, voltando aqui, ó. É extremamente importante que você tenha essa consciência do tamanho que ocupa o espaço em memória dos tipos primitivos, ok? Porque nós estamos falando de uma aplicação, nós estamos falando de uma tecnologia e linguagem de programação, no qual ela roda dentro de uma JVM. E dependendo do que você fizer na sua JVM, você pode limitar a sua JVM a um nível no qual, se você é um programador inexperiente, declara variáveis como se não houvesse o amanhã, automaticamente a sua aplicação vai consumir bastante espaço em memória, como consequência pode haver um travamento. Nós vamos ter uma aula específica no qual nós vamos tratar dessas variáveis, de como que você faz ali a configuração da sua JVM, como você coloca o tamanho de memória, como que você coloca ali configura para mais memória. Você tem que lembrar também da limitação de memória da sua máquina. Beleza, pessoal? Então, assim, outro ponto importante com relação às variáveis é a questão da nomenclatura que você tem das variáveis. Ou seja, quando você tem
Por exemplo, quando você vai declarar a sua variável, é extremamente importante que você observe o nome que você está utilizando. Eu estou preparando aqui a tela para compartilhar com vocês. Então, por exemplo, bom, posso declarar a minha variável com qualquer nome? Não. Existe uma questão chamada palavras reservadas em Java, no qual são palavras que você não pode usar na declaração da sua variável. No caso aqui, por exemplo, temos aqui, ó, abstract, assert, boolean, break, byte, case, catch, char, class, continue, default, do, double, else, enum, extends, false, final, finally, float, for, if, implement, import, instance of, int, interface, long, native, new, null, package, private, protected, public, return, short, static, strict, fp, super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient, true, try, void, volatile, while e, por último, não menos importante, é isso mesmo. Ou seja, essas variáveis, essa nomenclatura, pessoal, são nomes que você não pode utilizar no momento da declaração da sua variável. E aí, o segundo ponto importante com relação à nomenclatura das suas variáveis. O Java, ele é case sensitive. O que quer dizer isso? Ele diferencia minúsculo de maiúsculo. Se você declarar, por exemplo, a sua variável minúsculo e vai utilizar ela passando maiúsculo, por exemplo, declarei a minha variável chamado nome, minúsculo, beleza? Na hora de utilizar, eu vou falar nome, porém eu coloco o N maiúsculo. O Java entende que aquilo ali são coisas completamente distintas. Tá claro para você? Então, o Java, primeiro, existem palavras, conforme nós falamos, que são essas palavras, que são palavras reservadas, no qual você não pode utilizar em Java, bem como também o Java, ele é case sensitive. Ok? Tá claro até aqui, pessoal? Tranquilo? Então, fazendo um resumo rápido aqui. Primeiro, Java ele é case sensitive. Segundo, existem palavras reservadas que não podem ser utilizadas na declaração de variáveis. Terceiro, os tipos primitivos são divididos em 4 grandes categorias, que são os inteiros, os reais ou os reais, os caracteres e os booleanos. Beleza? E por último, não menos importante, nós temos então o conceito, ok? De escopo de variável. Olha só, o que é escopo de variável? Escopo de variável é a abrangência que a sua variável vai ter ou a visibilidade que a sua variável vai ter com relação ao sistema. Sabemos que o Java, toda a sua codificação, ela acontece dentro de classes. E nós vamos falar sobre classes, quando nós detalhar melhor as classes, quando nós falarmos sobre orientação a objetos. Beleza? Bom, acontece que quando você declara uma variável dentro de um método, ok? O escopo dessa variável é dentro daquele método, ou seja, é um escopo local. Quando você declara a variável no topo da sua classe, essa variável tem escopo global à classe, ou seja, são variáveis no qual você pode utilizar em qualquer método dentro daquela classe. Porém, nós também temos variáveis de escopo sistêmico. O que são variáveis de escopo sistêmico? Imagina o seguinte, quando eu vou utilizar a minha aplicação, eu preciso pegar informação, por exemplo, que ela vai ser genérica a todo o sistema. Exemplo, IP do servidor de banco de dados. Tá claro para você? Nesse cenário, não faz sentido eu colocar dentro da classe aquela declaração, aquele valor de IP, ou seja, a variável IP do servidor de banco de dados dentro de uma classe. É melhor que eu coloque no sistema, ok? E a partir do sistema eu faço a leitura, ou melhor, eu declaro dentro do sistema,
carrego para dentro da JVM aquela informação, beleza? Em tempo que eu precisar, eu sei que eu vou no sistema e busco aquela informação, beleza? Então, ó, resumo rápido. Variável local, de escopo local, quando eu declaro dentro de um método, então ela somente é visível dentro daquele método. Instanciei o método, instanciei a classe, usei o método, aquela variável vai estar dentro daquele método, saí do método, já não tem mais visibilidade. Variável de escopo global, a classe, é aquela variável que eu posso utilizar dentro de qualquer método daquela classe. E por último, não menos importante, variável de escopo sistêmico, são aquelas variáveis que nós declaramos externamente, ok? E fazemos uso dela a partir de qualquer ponto do nosso sistema, beleza? Ficou claro isso aqui para você, pessoal? Então, conforme nós vemos aqui nos nossos cursos, nos nossos vídeos, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, ok? E nós vamos ver na prática a declaração de cada tipo de variável, a visibilidade e o escopo dessas variáveis, ver como é que o nosso sistema se comporta e, principalmente, nós vamos visualizar ali e fazer um bom uso das nossas variáveis, ok? Se você chegou até aqui nesse vídeo, agradeço mais uma vez por você estar nos acompanhando. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que nós estamos lançando. É um curso de Java que nós estamos lançando totalmente gratuito. Nós não temos intenção nenhuma de fechar esse curso no futuro e dizer que ele vai ser pago, te vender um pacote de curso. Não é este o nosso objetivo. A nossa ideia aqui é realmente compartilhar conhecimento, fazer o canal ter relevância, fazer o canal crescer. Para isso, eu preciso que você se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha com seus amigos que também têm interesse em adquirir esse conhecimento, para que nós possamos ganhar, então, relevância aqui na plataforma. Então, conforme eu falei, vou compartilhar minha tela. Ah, uma coisa importante, se você não assistiu a aula de configuração de ambiente, se eu não me engano, tem a live, a aula 2, tá? É o vídeo 2 dessa série, que é a parte de configuração. É extremamente importante que você veja esse vídeo, execute ali o passo a passo que nós mostramos ali, para que você possa ter também o seu ambiente configurado e aí sim você ter ali a possibilidade de você executar comigo aqui os exemplos e o código, beleza? Então vamos lá, pessoal, vou compartilhar com vocês aqui minha tela, vamos abrir aqui o TextPad. Bom, pessoal, vamos lá então. Vou criar aqui a minha classe, tá? Então, class variável. Ok? Vou salvar aqui a minha classe no meu diretório. Vamos lá. Vou dar o nome dela aqui de variável. Lembrando, pessoal, olha só. O nome que você der aqui à sua classe deve ser o mesmo nome do arquivo que você... O mesmo nome que você vai atribuir ao arquivo, tá? Então, nesse caso aqui, variável.java. Deixa eu aumentar aqui a letra para ficar mais visível para todos. Vamos lá. O que eu preciso colocar aqui? O método main. Certo? Public static void main string args. Ok. Bom, então vamos lá. Quando eu declaro uma variável dentro de um método, nesse caso o método main, ela tem escopo local. Ok? Escopo local. Aqui. Quando eu declaro fora de qualquer método, ela tem escopo global ao sistema, a classe, desculpa. Global à classe. Então, por exemplo, se eu declarar aqui uma variável do tipo byte, no qual o valor dela é idade igual 43, beleza? Qual é a visibilidade da variável idade? Idade, ela tem visibilidade local, a classe main. Se eu tentar usar a variável idade fora do método main, ela não vai estar visível, por quê? Porque ela está, a visibilidade dela, o escopo dela é local, beleza? Porém, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, float salário igual, e aí vou colocar aqui 1.350.0. Por que o F? Primeira coisa, por que o F?
Porque o f, esse valor, ele pode ser tanto quanto float, quanto double, tá? Se eu não coloco o float aqui, o f, quer ver? Vou botar aqui o double, vamos chamar aqui de S segundo salário. E aqui, ó, deixa eu aproveitar até que eu coloquei esse underline aqui, ó. Deixa eu colocar uma coisa aqui. Nomenclatura de variável, você tem, vou estar grandão com vocês, nomenclatura de variável, por definição, é aconselhado que você coloque todas as variáveis com o nome dela em minúsculo. Isso aí é uma convenção, ok? Porém, se a sua variável tiver nome composto, é recomendado que você utilize o camel case, que são a primeira palavra do composto em minúsculo, já as demais, tudo em maiúsculo. Por exemplo, data de nascimento, ou o próprio segundo salário ali, eu vou voltar nele e vou ajustar. É recomendado que você, primeiro, sempre em minúsculo, e os demais você coloque em maiúsculo. Outra coisa importante, nomenclatura de variável. Lembrando, pessoal, você não pode utilizar nenhuma palavra reservada para nomear a sua variável. Lembra? Volta um pouquinho o vídeo aqui que eu mostrei quais são as palavras reservadas. Fora isso, a sua única restrição é que a sua variável, ela pode começar com underline, ok? E o cifrão. São os caracteres que você pode utilizar. Não recomendo muito a utilização do cifrão, a não ser que você queira, mas eu não recomendo muito. O underline, ok, mas o cifrão não. Então, ó, volta aqui novamente, por exemplo, como é que esse segundo aqui ficaria em camel case? Ó, segundo salário. Então, sempre o primeiro fica em minúsculo e os demais ficariam em maiúsculo. Então, aqui o segundo salário, se eu colocar ó, 1.345, ponto e vírgula, o que ele está entendendo? Ó, 1.345, nesse cenário aqui, ele é doble. 1.345 também pode ser doble, porém, o F indica que ele é float. Ou seja, lembra da tabela? Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo que eu mostrei uma tabela com os tipos. Você tem limitações. Quando você coloca o F, você está dizendo que está limitado, ok? Então, ó, vejamos aqui. System, .out, .print, system.out, .println, a idade é, e aqui eu vou concatenar com a palavra idade. Vamos compilar, então eu vou abrir aqui o terminal neste diretório que eu salvei, ó, canal do Rubão, curso de Java, vou abrir aqui o terminal, vou arrastar para cá, fechar essa tela aqui, ó. Vamos lá, Java C, variável, ponto Java. Beleza? E na hora de executar, variável, tá lá, a idade é 43. Depois a gente arruma essa questão da acentuação. Tá? É tranquilinho de ser arrumado. Bom, agora, e se eu quiser fazer uso da variável salário e segundo salário dentro do método main? Eu poderia? Poderia, pessoal. Só que tem um detalhe importante. Eu vou utilizar essas duas variáveis dentro de um método estático. E aí, só recapitulando, uma classe que tenha um método estático é uma classe no qual que diz que aquele método pertence à classe e não a um objeto. E nesse cenário, tudo que estiver dentro desse método, sendo mesmo que seja atributo, esse método também precisa pertencer à classe. Nesse caso aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, por exemplo, system.out.println, o salário é salário. Então, observe o seguinte, ó, onde está declarado o salário? Externamente. Então, ele é um atributo, além de ser um atributo, né, uma variável da classe, ele é público. Eu posso utilizar onde eu quiser. Porém, aqui tem um ponto importante. Deixa eu compilar aqui para você poder entender o que eu estou falando agora. Ó, Java C, variável.java. O que ele está dizendo? Olha, variável Java, e aqui deixa eu mostrar uma coisa importante, ó. Tá vendo aqui, ó, salário, ele tá, esse acento tá indicando qual é a linha que tá com erro, é sempre daqui para frente,
Segundo, ele está indicando aqui qual é o erro e está dando uma mensagem. Qual é o tipo de erro? Ó, non-static variable salário cannot be referenced from a static context. Ou seja, uma variável não estática, chamada salário, não pode ser referenciada de um contexto estático. Então, nesse cenário aqui, ó, se eu for utilizar a variável salário dentro de um método estático, eu preciso, obrigatoriamente, tornar ela uma variável de classe e não de objeto, e aí sim eu consigo utilizar essa classe, essa variável dentro de um método estático. Ficou claro para você aí, pessoal? Então, nesse cenário aqui, agora, para que eu possa utilizar o segundo salário, também é importante, é necessário que eu coloque elas também como estático. Então, o salário é o segundo. Salário é segundo. Perfeito. Vamos buildar aqui, então. Opa. Segundo salário, não é salário segundo, é segundo salário. Perfeito. Vamos limpar aqui a tela. Vamos buildar novamente. E vamos executar a nossa classe. Então, ó, a idade é 43, o salário é 13, salário de 13 e o segundo salário 13. E aqui, só uma referência aqui importante, por que eu fui obrigado a colocar um F dentro de float e não precisei de colocar o F aqui? Porque nesse cenário, 3, 4, 5 está dentro do range de dobro e eu preciso limitar esse valor dizendo, olha, estou passando um valor que ele tem um limite que é do tipo float, tá? Reforçando, lembrando, qualquer coisa, volta ao vídeo e pega lá o que eu exibi lá com relação aos tipos primitivos, quando eu falei tipo primitivo. Bom, vamos lá. Quando eu trabalho com char, pessoal, e aqui tem uma coisa importante, olha só. Char, letra. Quando eu vou especificar uma letra para uma variável do tipo char, eu especifico com um aspas simples. Nesse caso aqui, ó, letra A, ó, vou botar aqui, letra maiúscula A, ó, e char, letra minúscula A. E aqui tem uma outra coisa importante. Lembrando, o Java, ele é case sensitive. Para nós estamos falando AA. Fechou? Porém, observe uma coisa. Vamos lá. Ó, system.out.println. Nós estamos dizendo que a letra é, ó, letra maiúscula. System.out.println. Println. A letra minúscula é, ó, letra minúscula. E aqui vamos colocar, só uma observação. Por que aqui dentro eu coloquei, declarei a variável e usei, e lá fora eu fui obrigado a colocar o stat? Só para complementar, tá? Quando eu declaro aqui dentro, ela automaticamente se torna estático. Tá? E quando eu declaro fora, eu sou obrigado a colocar estático. Claro aí, pessoal? Então, ó, a letra maiúscula é. E aqui, ó, vamos lá. Vamos mandar buildar. Pera, deixa eu limpar minha tela. Java C variável.java. Beleza. Java variável. A letra AA. Porém, vamos fazer um negócio aqui que eu acho que vai ficar interessante para vocês agora. Ó. Vamos pegar aqui, ó, int. Opa. Uma coisa importante, pessoal, olha só. Por mais que o Java permita, tá? Não faça isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou precisar de declarar uma variável. Int, por exemplo, valor. Tá? E aqui eu vou pegar, por exemplo, botar letra maiúscula. Por que isso aqui não é interessante? Porque, por mais que é permitido,
Isso torna o seu código ruim de ler. Tá? Se você vai declarar vai fazer uso de uma variável, é interessante que você vá sempre nos cabeçalhos, nos topos se você estiver declarando dentro do método, no topo do método, e se você estiver declarando para a classe, no topo da classe. Tá? Nunca faça aquilo ali que eu mostrei antes, porque isso torna o seu código ruim de ser visto. Ó, system.out.println, o valor maiúsculo valor. Deixa eu só mostrar isso aqui. E o valor, letra minúscula, o valor minúsculo, por mais que ambos sejam letra, tá, pessoal? Minúsculo olha que coisa interessante. Para nós, de uma forma, na leitura, A maiúsculo, A minúsculo. Lembrando, o Java, ele é case sensitive, tá? Tanto para a letra de variável, para nome de variável. Então, se você declarar ali, por exemplo, idade tudo em maiúsculo, você tem que ler idade tudo em maiúsculo. Nesse cenário aqui, olha só, o valor de char, tá? Vamos buildar aqui, para que nós possamos entender essa parte também. Variável.java. Opa, letra maiúscula. Faltou aqui. Minúscula. Maiúscula. Pronto. De novo, pessoal. A setinha, o acento circunflexo do erro, onde está possivelmente o erro, é sempre daqui para frente, tá? A linha do erro. E aí, fica fácil de você ler e entender onde está o erro, tá? Aqui nós já buildamos, agora vamos executar. Ó, quando nós falamos da variável valor do maiúsculo, nós estamos falando A maiúsculo e A minúsculo. O char, ele guarda 65.537 caracteres, tamanho dele máximo, ok? E aqui tem um detalhe importante, olha só. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou manter esse resultado aqui, tá? Deixa eu abrir aqui um arquivo. Tabela ASCII. Não sei se vocês conhecem essa tabela ASCII. Olha só. Que coisa interessante que nós vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Quando nós colocamos aqui o A maiúsculo, na tabela ASCII, o nosso A maiúsculo tem um código de 65. Ó, A maiúsculo, 65. Já o A minúsculo tem um código 97. Agora, vamos voltar aqui, ó, e vamos fechar aqui o ciclo das variáveis. Por exemplo, booleano. True ou false? Se eu não declarar nada, pessoal, olha só. System.out.println, o valor booleano mais booleano. Ó, deixa eu maximizar aqui a minha tela. Vou mandar limpar aqui a minha tela. Java C, variável.java. Opa, booleano. Eu coloquei booleano como boleando. Vamos lá, Java C, variável, booleano. Peraí, booleano. Valor booleano. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Desculpa, olha só. O erro aqui é simples. O que ela está dizendo? Ó? Lá na linha 21, novamente, ó, olha, observe isso aqui. Ó. Variable booleano might not have been initialized. Ou seja, deve não ser usado. Ó, variável booleano deve não ter sido inicializado. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, mete um false
Aqui, ó, Java C variável. E aqui, então, na execução, vamos lá. Java variável. Beleza? False. E se eu quiser substituir por true, eu substituo por true. Então, pessoal, olha só. Basicamente, o que nós vimos na teoria, nós estamos vendo aqui na prática. Beleza? Porém, para tornar um pouco mais interativo as classes e poder até mesmo começar a passar os famosos exercícios de fixação, eu vou fazer um próximo vídeo. O próximo vídeo, ele vai novamente voltar nesse assunto de variáveis, tá? Eu vou repetir aqui as informações de variáveis, porém, nós vamos fazer a utilização de uma classe chamada teclado. Essa classe é uma classe que eu construí para que nós possamos ali fazer essa interação e a partir daí a coisa começa a ficar um pouco mais dinâmica, beleza? Se você chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigado por você estar assistindo, por você estar acompanhando o nosso treinamento, nosso curso, tá? Desde já, se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, curta, comenta e compartilha para que mais pessoas possam receber esses vídeos, nós possamos ganhar notoriedade e relevância aqui dentro da plataforma e, claro, o canal cresça aí à medida que as pessoas vão descobrindo e vão fazendo o nosso treinamento, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.